Olá, meu nome é Denise Fiuza. Junto com as discentes Ana Carolina e Juniele Souza, vou apresentar a etapa final do nosso projeto, que é a análise de dados meteorológicos de Belo Horizonte. Essa, esse projeto está sendo desenvolvido na disciplina de Informática Básica, ministrada pelo professor Dr. Anderson Soares. A gente tem um sumário de apresentação que inclui todas as etapas que, que a gente desenvolveu o projeto. A introdução, a metodologia, as descobertas-chave, o impacto, as implicações e a conclusão. O poder dos dados na engenharia. Em um mundo cada vez mais orientado por dados, a engenharia ambiental se beneficia imensamente da capacidade de coletar e analisar e interpretar grandes volumes de informações. Isso é crucial, não apenas para o clima, mas também pela gestão hídrica e avaliação de impactos ambientais. Isso é muito importante a gente entender que os dados, apesar de estar em forma bruta, a gente consegue fazer processos nele, como a descompactação e fazer o tratamento de dados faltantes para a gente ter gráficos, né, e dashboard, né, que a gente consiga trabalhar em cima, a gente tem uma análise visual para que a gente consiga fazer projetos, né, futuramente, tanto para prevenção de acidentes como para melhoria, né, tanto na qualidade de vida quanto na nossa segurança, principalmente na nossa base de dados, porque ela foi coletada em uma usina de rejeitos. Nossa base de dados, ela é meteorológica de Belo Horizonte. Ela foi analisada no ano de 2015 a 2019. A gente obteve ela pela plataforma do Kanji. Não sei se a pronúncia está certa. É uma base composta por variantes cruciais para a compreensão do clima urbano. Essas variantes são a precipitação, temperatura máxima, média e mínima. Os horários, né, que ela foi coletada foi entre meio-dia e de meio-dia a meio-dia de todos os dias. Ela tem também a taxa de evaporação, a umidade relativa e a velocidade média do vento. Isso é muito importante para a gente fazer uma previsão ano a ano, né? Ou semana a semana, para ver como o clima está se comportando naquela região, para a gente ter um planejamento futuro, né? As estruturas do registro de áreas foram organizadas cronologicamente, facilitando padrões sazonais e anuais. É aquela de a gente ter um planejamento futuro. A gente pegou essa base de dados, ela estava em forma bruta. A gente fez a descompactação dela e a análise. Depois a gente fez o tratamento das informações que estavam faltando, né? Fazendo média, máximo e mediano. E usando as fórmulas, né, que a gente aprendeu em sala de aula. E com isso a gente conseguiu fazer um equilíbrio, né, na tabela para a gente poder conseguir passar para a próxima etapa, que era organizar as planilhas dinâmicas e depois criar gráficos e dashboards interativos, que fica mais fácil visualmente para a gente trabalhar, porque as só os números vendo visualmente você não tem uma noção do que aquele dado é. Mas fazendo um gráfico fica um pouco mais fácil de entender, principalmente para pessoas leigas. A gente também fez a leitura das tabelas, né, para uma composição mais clara, para a gente saber no que a gente estava trabalhando. E na descoberta de conhecimento, a gente descobriu que eles têm um padrão climático, né? Em algumas épocas do ano crítico. Através dessa análise, identificamos três padrões climáticos fundamentais com implicações diretas para a gestão ambiental e urbana. Sazonais e precipitação, concentração entre novembro e março, chove bastante. Então, a gente tem que ter um cuidado porque, como é uma usina de rejeito, ela acaba subindo a sua capacidade. Então, a gente tem que ter um planejamento anual, né, para não ocorrer acidente, como a gente já viu acontecer em outras barragens. Seguimos também para o período de estiagem, mas você tem que ter o seu planejamento hídrico e agrícola.
né? A gente não consegue só trabalhar em cima da barragem, a gente consegue trabalhar em cima de outros tipos de fatores, né? A temperatura média anual, para saber como está ficando mais quente a cada ano, a relação direta entre a variável e direta dos meses secos e a insolação, né, a vaporização, a umidade, a gente consegue ter um planejamento anual, não só para o trabalho da barragem, mas para todo o ambiente em si que ela se comporta. E eu vou passar à frente para a nossa colega Juniele, que vai explicar como funcionam os gráficos e como a gente trabalhou em cima deles. E aqui está o nosso primeiro gráfico. Essa parte de laranja significa a soma da temperatura mínima e essa parte de azul significa a soma da temperatura máxima. A gente pode perceber que ao longo de 2015, 2016, 2017 até 2018, a gente vê que a soma delas está relativamente estável e é grande o valor das temperaturas máxima e mínima. Mas quando a gente for analisar o ano de 2019, a gente vê uma perceptível queda na soma. E o que isso significa? Significa que no ano de 2019, a temperatura mínima foi baixa e ela aumentou, mas não muito, entendeu? Ou seja, nesses dias foram mais dias nublados. E agora, quando a gente vai analisar o segundo gráfico, o que, que a gente vê? A gente vê o seguinte: vai analisar a soma de insolação e a soma de evaporação. Essas duas grandezas elas são proporcionais, ou seja, quando a insolação aumenta, a evaporação também vai aumentar. Aqui, ó, a gente percebe que a insolação está estável no ano de 2015 até 2018, mas quando chega de novo no ano de 2019, há uma regressão, né? Há um decaimento, cai. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no ano de 2019 ocorreu menos evaporação, porque ó, a insolação está pouco, significa que ocorreu menos evaporação. Se há menos evaporação, logo vai diminuir o regime de chuvas. E é isso que mostra no terceiro gráfico. Ó. A gente vê aqui que o regime de chuvas de 2019 cai. Ou seja, esses três gráficos, a gente pode ver uma relação entre eles, o que é perceptível. Então, analisando aqui, no ano de 2019 foi realmente um ano com poucas chuvas, talvez um tempo mais seco, não é verdade? Ou um tempo assim, teve menos chuva. E o que é ruim para a agricultura, né? Lá em Belo Horizonte. E dando continuidade, nós também vamos ter outras descobertas de conhecimento. A nossa análise, ela também revelou correlações importantes entre os dados meteorológicos e os riscos de problemas em áreas de rejeito. A precipitação intensa, em dias como chuvas fortes, elas estão correlacionadas com um maior risco de problemas em rejeitos, atuando como um alerta preventivo. E a influência da umidade são níveis extremos de umidade afetam a estabilidade do solo, exigindo o monitoramento contínuo em áreas de rejeitos. E o calor e a estiagem, a combinação de altas temperaturas e a baixa precipitação elevam a probabilidade de acidentes e demandando estratégias de mitigação. E para nós concluirmos, os nossos aprendizados foram que esse projeto ele reforça o valor inestimável da informática e da análise de dados na engenharia ambiental. Da teoria à prática, a experiência foi muito valiosa, porque aproximou os conceitos teóricos de desafios reais, essenciais para a formação profissional. E também os dados incompletos, lidar com os dados faltantes é uma realidade
que a capacidade de tratá-los é uma habilidade crítica. E as ferramentas visuais, o dashboard e as planilhas dinâmicas, eles foram instrumentos poderosos para transformar a complexidade em clareza. E também nós acreditamos que estas técnicas elas podem ser replicadas para abordar uma vasta gama de questões ambientais, desde a previsão até o monitoramento de problemas urbanos, tornando a tomada de decisão mais informada e eficaz. E essa foi a nossa apresentação. Nós esperamos que tenha gostado e muito obrigada.